né? Boa tarde a todos e a todas. Santo César, pessoal lá do PPS, tudo bem, parceiro? Seja bem-vindo. Solicito ao vereador Jean Carlos Soares Lopes, primeiro secretário da Câmara Municipal, que proceda à chamada dos senhores vereadores para a constatação do quórum e início da nossa sessão ordinária. Vereadora Ana Carino Rodrigues Pirillo, presente. Vereador Antônio Lino da Silva, presente. Vereador Taubaté Guimarães, presente. Vereador Caio Cunha. Vereador Carlos Evaristo da Silva. Vereador Carlos Lucareschi, presente. Vereador Cláudio Yukio Miyake. Vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Vereador Emerson Hong. Vereador Chico Bezerra. Vereador Eduígues Martins, aniversariante deste dia. Parabéns, está presente. Vereador Jean Lopes, na primeira secretaria. Vereador Juliano Abi, presente. Vereador Carlos Evaristo, presente. Vereador Marcos Furlan, presente. Vereador Mauro Araújo, na presidência. Vereador Odete Souza, presente. Vereador Olímpio Sambo Tomiyama. Vereador Pedro Komura. Vereador Protássio Nogueira, presente. Vereador Sadal Sakai, presente. Vereador Roberto Valença Lima, presente. Vereador Rubens Fernandes. Vereador Chico Bezerra, presente. Vereadora Vera Rainho. Valeu. Quinze dos senhores e senhoras vereadores se encontram presentes, senhor presidente. A quórum regimental, pedindo a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Papéis independentes de deliberação. Governo do Estado de São Paulo, Casa Civil. Subsecretaria de Relacionamento com Municípios. Protocolos 143-284, 143-285, 149-556 e 172.842/2015. Comunico, respectivamente, o recebimento das moções 79, 78, 83, 92/2015, de autoria dos seguintes vereadores: Pedro Komura, Jean Lopes e Odete Souza, e encaminho informações quanto aos assuntos tema dos referidos trabalhos. À disposição dos senhores vereadores. Assembleia Legislativa do Estado do Estado. Deputado Luiz Fernando, ofício 363/2015, comunico o recebimento da moção 83/2015, de autoria do vereador Jean Lopes. Encaminhe informações quanto às providências tomadas em relação ao solicitado. À disposição dos senhores vereadores. Assembleia Legislativa do Estado. Ofício 6781/2015. Encaminhe avulso dos requerimentos 2299/2015, de autoria da nobre deputada Alici Brandão, que manifesta congratulações pelo aniversário da Associação Cultural Comunidade Oiá e Ogum de nosso município. À disposição dos senhores vereadores. Papéis independentes de deliberação. Aliás, papéis dependentes de deliberação. Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes. Mensagem GP 306/2016. Projeto de lei de autoria do Executivo Municipal número 08/2016. Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Instituto de Conservação Ambiental The Nature Conservation do Brasil, TNC, objetivando desenvolver ações conjuntas do município de Mogi das Cruzes e da outra providência. Consulta plenário se considera objeto de deliberação
O projeto de lei número 08/2016, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Instituto de Conservação Ambiental Ternature e Conserve do Brasil, objetivando desenvolver ações conjuntas com o município de Mogi das Cruzes e dar outras providências. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação. Solicito ao nobre vereador Jean Lopes que anote a presença do nobre vereador do Partido Verde, Caio César Cunha. Anotada a presença do vereador Caio Cunha. Projeto de lei 09/2016, de autoria do Executivo Municipal, aprova o convênio 81.9011/2015. Processo 08.020.08957/2015-62. Celebra entre a União Federal por intermédio do Ministério da Justiça, representado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública e o município de Mogi das Cruzes, para a finalidade que especifique e dá outras providências. Solicito ao primeiro secretário que anote a presença da nobre vereadora Vera Raim, bem como do vereador Pedro Hideki Kumura. Anotadas as presenças dos vereadores Pedro Kumura e vereadora Vera Raim. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação a mensagem GP 307/2016, que dá origem ao projeto de lei 09/2016, de autoria do senhor prefeito municipal, que fala sobre celebração de convênio com a União Federal pelo Ministério da Justiça. Não havendo manifestação em contrário, está considerado objeto de deliberação. Remeto à assessoria jurídica da Casa, bem como às comissões pertinentes ao assunto. Mensagem GP 308/2016, de autoria do Executivo Municipal, projeto de lei 10/2016, que aprova o contrato de repasse número 82.6101/2015, celebrado entre a União Federal por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal e o município de Mogi das Cruzes, para a finalidade que especifica e dá outras providências. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação a mensagem GP 308/2016, que dá origem ao projeto de lei número 10/2016, que aprova o contrato de repasse celebrado entre a União Federal por intermédio dos Ministérios das Cidades, a Caixa Econômica Federal e a cidade de Mogi das Cruzes, e dá outras providências. Não havendo manifestação em contrário, está considerado objeto de deliberação. Remeto à assessoria jurídica da Casa, bem como às comissões pertinentes ao assunto. Projeto de lei 11/2016, que institui o Dia Municipal do Gênero Musical Choro, de autoria do nobre vereador Juliano Abbe, PSD. O choro vai ser livre agora. Desculpe a brincadeira, vereador Juliano. A gente consulta o plenário se considera objeto de deliberação a justificativa ao projeto de lei número 11/2016, de autoria do nobre vereador Juliano Abbe, que institui o Dia do Gênero Musical Choro, mais conhecido como Chorinho, patrimônio cultural brasileiro. Não havendo manifestação em contrária, está considerado objeto de deliberação. Remeto à assessoria jurídica da Casa, bem como às comissões pertinentes ao assunto. Projeto de decreto legislativo 02/2016, que dispõe sobre outorga de título honorífico de honra ao mérito e dá outras providências. De autoria do nobre vereador Taubaté Guimarães, PMDB. Solicito ao vereador Jean Lopes que anote a nobre presença do vereador Rubens Benito Fernandes, bem como do vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Notadas as presenças dos vereadores Clodoaldo Aparecido de Moraes e vereador Rubens Fernandes.
vai sem paletó aí, vai virar spoiler. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação a justificativa ao projeto de decreto legislativo 02/2016, de autoria do nobre vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães, que dispõe sobre o título honorífico de honra ao mérito ao advogado do ano, ao senhor Mauro Campos de Siqueira. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação. Remeto à assessoria jurídica da Casa, bem como às comissões pertinentes ao assunto. Requerimento 006/2016. Considerando que na data de ontem deu-se o falecimento do ilustre mogiano Luiz Gomes da Silva, conhecido como Montanha, o qual exerceu as funções de vereador na 30ª legislatura da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, no período de janeiro de 2001 a dezembro de 2004. Considerando também que foi solicitado a esta presidência o uso plenário em caráter excepcional para que o corpo do ilustre mogiano fosse velado, haja visto o grande trabalho que prestou a esse município. É que requer a mesa obedecer às formalidades regimentais, ouvido o douto plenário em caráter excepcional e face às peculiaridades do caso, seja dada autorização a esta presidência para o uso do plenário dessa Casa Legislativa para que possa ser velado o corpo do ilustre mogiano e ex-vereador Luiz Gomes da Silva Montanha. Plenário, doutor Luiz Beraldo de Miranda, 10 de fevereiro de 2006. Vereador Mauro Araújo, presidente desta edilidade. Senhor presidente, considera minha presença, por gentileza? Solicito ao vereador Jean Lopes que anote a presença do nobre vereador Emerson Hong. Anotada a presença do vereador Emerson Hong. Bem como do nobre vereador, líder do PSDB, vereador Cláudio Kilmiak. Também do nobre líder Cláudio Kilmiak. Não é? Bem como do vereador Olímpio Osamu Tomiyama. Senhores vereadores, só para formalizar, nós tivemos que tomar uma decisão. Ontem à noite, nós tivemos o triste fato, a passagem do sempre vereador dessa casa, uma vez vereador Luiz Gomes da Silva, o vereador Montanha, que foi vereador entre 97 e 2003, aqui na cidade de Mogi das Cruzes, e foi solicitado pela família que o corpo fosse velado aqui na Câmara Municipal. O que aconteceu? Nós estamos só formalizando isso, documentando. Então, o requerimento, essa presidência também já solicitou à Secretaria-Geral que faça um requerimento de profundo pesar a toda a família, assinado por todos os vereadores, pela totalidade dos senhores vereadores. Encerrada a discussão, em votação, requerimento 006. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Requerimento 07/2016. Requer a mesa diretiva obedecer às formalidades regimentais e ouvido o soberano plenário, sejam consignados na ata dos trabalhos da presente sessão ordinária votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Luiz Gomes da Silva Montanha, ocorrido no dia 9 de fevereiro do corrente ano. Requero ainda que do deliberado pelo soberano plenário seja dado conhecimento à família enlutada, transmitindo-lhes as sentidas condolências do Legislativo mogiano pelo lutuoso acontecimento, que deixa uma lacuna em nossa cidade que jamais será preenchida. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 10 de fevereiro de 2006, assinado pela totalidade dos senhores e senhoras vereadores. Coloco em discussão o requerimento 007/2016. Secretaria-Geral da Casa está ligeira, já fez o requerimento de profundo pesar pelo falecimento do vereador Luiz Gomes da Silva, vereador Montanha. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado, bem como eu solicito todos os vereadores que assinem em conjunto. Igreja plenária, digníssimos senhores vereadores do município de Mogi das Cruzes. Moção 03/2016. No começo do século XX, após passar por uma grave crise no sistema de abastecimento da cidade de São Paulo, o governo do estado procurou desenvolver um sistema hídrico capaz de suprir a necessidade da crescente população. Entretanto, para se chegar à barragem, foi necessário estabelecer um caminho
por entre a Mata Atlântica, surgindo assim a SP-43, que atualmente se encontra em péssimas condições de uso e pouco transitável, apesar de sua utilização diária de ônibus, automóveis e caminhões. A SP-43 é uma rodovia que liga o bairro de Ouro Fino, em Suzano, até a estrada do Sertão dos Freiras, em Mogi das Cruzes. Assim sendo, entendemos ser primordial e urgentíssima a realização de estudos junto aos órgãos ambientais e do Departamento de Estradas e Rodagem, DER, para promover a urgente adequação da SP-43 uma rodovia moderna e eficaz para atender a demanda e desafogar o fluxo de veículos que trafegam pela rodovia Mogi Bertioga, São Paulo 98, requerendo dessa forma a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, obedecidas as formalidades regimentais, apresentar o presente apelo ao senhor governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, deputado estadual Estevão Galvão, para que sejam realizados estudos para a urgente adequação da SP-43, asfaltamento e adaptação necessárias ao meio ambiente para tornar essa rodovia mais uma alça de acesso ao litoral paulista. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 10 de fevereiro de 2016, Marcos Furlan, vereador PV. Coloco em discussão a moção 003/2016, de autoria do nobre vereador Marcos Furlan. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Proposições publicadas, indicações de números 338 a 48/2016, de autoria dos senhores e senhoras vereadores. Coloco em discussão as indicações de número 38/2016 a 48/2016, de autoria dos senhores vereadores. 7 pessoas. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Senhor presidente, não existem mais papéis para a ordem do dia. Não havendo mais papéis para o expediente. Para o expediente, a ordem do dia. Para o expediente. Passo a palavra ao primeiro vereador inscrito para falar pelo expediente, o nobre vereador Protásio Ribeiro Nogueira. Vossa Excelência tem 10 minutos. Nós precisamos criar a regra urgente. Senhor presidente, senhores vereadores, normalmente, e quase é uma linha essa, de quando se ocupa a tribuna, eu mesmo já ocupei várias vezes, é por fatos não tão bons, pela gente querer alguma coisa que se faça mais pela cidade. Mas hoje o motivo da minha fala é um pouco diferente. Esses dias atrás eu disse aqui na tribuna sobre uma falta de policiamento num distrito aqui da nossa cidade. E parece que o clamor foi ouvido daquele distrito. E, no entanto, tivemos até neste final de semana, onde se teve o carnaval no Brasil todo, o distrito de Sabaúna também foi contemplado. E aquela população do distrito que participou dos eventos, no sábado houve um probleminha por uma questão de interpretação, mas logo resolvida através do secretário de Segurança, Coronel Eli, do adjunto, o secretário Paulo Madureira Salles, Coronel Salles, e depois no domingo transcorreu tudo normalmente, na segunda-feira e na terça-feira. E também aqui deixar, então, em nome dessas pessoas, do Coronel Salles, do Eli, o agradecimento da população de lá, que teve o seu carnaval da forma e na fórmula que eles queriam, que era um carnaval comunitário para os moradores do distrito, para as crianças que nos filmes que nós fizemos, não vamos apresentar aqui porque é um pouco demorado,
nos filmes que nós fizemos, a quantia de crianças de diversas idades que participaram do Carnaval de Rua de Sabaúna. E como disse, é como a população queria e com a proteção muito grande da Polícia Militar, inclusive da Polícia Civil, ontem à noite também, com veículo no distrito. Transcorreu, vereador Caio, na verdadeira harmonia. Não teve nas 4 noites que se iniciavam às 16 horas e às 22 horas, conforme era o combinado, a música parava, às 23 horas o comércio estava fechado. Então, era do jeitinho que a população pediu e transcorreu o Carnaval. Então, eu quero aqui agradecer a esses órgãos municipais que auxiliaram para que tudo isso acontecesse e acontecesse da melhor forma. Então, esse é o motivo hoje, senhor presidente. A gente, às vezes, vem aqui e fala da necessidade que um distrito pede. E, por outro lado, também, quando acontecem as coisas de bom, eu acho que é um dever nosso também vir aqui e demonstrar essas coisas de bom que aconteceu, não importa que seja somente, como eu estou dizendo aqui, no distrito de Sabaúna, como em qualquer lugar da cidade. Então, fica aqui, em nome daquela população, através desse vereador, o agradecimento a todas essas autoridades, a PM, que contribuiu para que tudo concorresse na maior maravilha possível. Permita só, vereador. Pois sim, vereador. Aproveitando, vereador Protásio está falando de Carnaval, eu queria aproveitar também a oportunidade, Vossa Excelência permitir essa parte, me permitindo, já agradeço, a parabenizar a Escola Vila Industrial, né? Que ganhou aí o Carnaval desse ano. 2014, o Vila Industrial foi rebaixada, aí o ano passado subiu para o grupo de especial e esse ano ganhou o Carnaval. Então a gente vê o esforço, o ressurgimento ali da Vila Industrial, que ali tem, de fato, a cidade de Mogi produz, tem uma cultura interessantíssima nessa questão do Carnaval. Então a gente tem que valorizar as escolas, as pessoas que ali participam, e todas as escolas que participaram. E lembrou muito bem o vereador Protásio, que é incentivador ali do Carnaval de Sabaúna, um local diferente, né, vereador Protásio, para aqueles momentos. É as marchinhas, você vê aqueles bonecos, você vê que existe ali realmente uma tradição, né? E Vossa Excelência vem ao longo desses anos ali com muito carinho e que é peculiar, que ele é peculiar trabalhar ali naquele distrito, né? Então a gente vê. Claro que tem outras questões que Vossa Excelência trabalha, mas essa do Carnaval é a sua marca ali, o Carnaval de rua ali de Sabaúna. E é importante também ressaltar que o Carnaval que não teve, vereador Protásio, tanta estrutura, né, que houve na passada, nessa teve a otimização, por exemplo, uma otimização de recursos, de espaços, da montagem, da elaboração do Carnaval desse ano, e foi bem, né? Houve aí, as pessoas puderam se divertir, cada um da sua forma e maneira, e saiu um Carnaval bastante interessante aqui também na Avenida Cívica, né? Então fica aqui os nossos parabéns à Vila Industrial, ao seu presidente e as demais escolas que no próximo ano se esforçam mais pro próximo Carnaval. Quebrou uma hegemonia, né, Protásio? Que era ali o Vila da Prata que ganhava. Esse ano o Vila Industrial quebrou a hegemonia da Vila da Prata. Obrigado. Então, só para concluir, senhor presidente, senhores vereadores, então fica aqui um parabéns muito grande ao comércio de Sabaúna, comércio pequeno, mas que mostrou união para poder realizar dentro do que eles queriam o Carnaval de rua do distrito. Então, parabéns a todos os comerciantes e a população de lá, ordeira, simples e que se divertiu durante esses 4 dias. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Protásio. Passo a palavra para o próxima vereadora inscrita, a vereadora Ana Carina Pirillo, bem como solicito ao vereador Chico Bezerra que assuma a presidência. Boa tarde, vereadores, presidente.
público presente, internautas, TV, imprensa. Bom, pode soltar o vídeo. Hoje eu vou falar um pouco sobre um projeto meu que tramita aqui nessa casa, que é sobre a atração animal. E eu quero falar a importância desse projeto, porque essa é uma forma de transporte que ainda é comum, e muito comum aqui no nosso município. E esses animais, eles são explorados e maltratados até a exaustão, abusando do peso, das distâncias percorridas, sujeitos do tempo e clima. E, mesmo assim, muitas vezes, eles não têm assistência veterinária ou água e comida nesses percursos que eles são obrigados a fazerem. E sem a manutenção básica necessária para esses animais, ocorrem os maus tratos e, muitas vezes, acidentes na nossa cidade também. E o pior, grandes indústrias ainda usam esse tipo de método cruel de transporte, como a Sococo. A Sococo, ela tem até um slogan, parceria Sococo e burros, obrigando os burros a trabalharem mais de 18 horas carregando coco, né? Trazendo maus tratos para os animais com um peso excessivo. E, além do que, existe ainda o risco do trânsito com as carroças. Muitos animais são mortos por acidentes, né? Nós já tivemos aqui há pouco tempo em frente ao Extra. E é por isso que eu venho falar desse projeto, para que os vereadores apoiem o meu projeto, apreciem com sensibilidade, porque é necessário nessa cidade. Muito obrigada. Quem é o próximo? Próximo orador, vereador Eduígues Ferreira Martins. Boa tarde, senhor presidente, vereador Chico Bezerra, em exercício, senhores vereadores, senhoras vereadoras, boa tarde, a imprensa, os internautas que nos acompanham, boa tarde. Senhor presidente, eu quero abordar dois assuntos. O primeiro deles é sobre o carnaval, lamentar o fato de que muitos munícipes reclamaram a falta de arquibancada na passarela onde transcorreu o carnaval. Eu sei que houve um argumento de economia, mas são poucos momentos que o nosso povo tem a felicidade de comemorar, e o carnaval é uma festa popular, que já faz parte da tradição brasileira, e que não justifica ter contratos, como a Secretaria de Cultura tem, de valores vultuosos, de milhões de reais, para locação de som, banheiro químico e arquibancadas, e chegar no carnaval, a população ter que assistir de pé o desfile das escolas de samba. Fica aqui o meu protesto, porque nós sabemos, e eu, nesta tribuna, no ano passado, levantei, salvo engano, o fato de um contrato de 3 milhões de reais ou mais para locação de som, banheiro químico e arquibancadas. Então, esse vereador discorda do fato de que, em poucos momentos, a nossa população ela tem algo para se divertir a partir do poder público e ouvir diversas reclamações nesse sentido. Quero aqui deixar registrado o meu protesto. O segundo fato, eu estava agora há pouco dialogando com a vereadora Odete, que moradores
da Vila Moraes, especificamente ali da Estrada do Nagal e região, estão ainda aguardando um novo ponto de ônibus ali na rotatória, no quilômetro 11, porque o DR, de maneira repentina, arbitrária, foi lá e retirou os pontos de ônibus, alegando motivos de segurança. Eu acho louvável levantar motivos de segurança, mas eu acho importante respeitar a população, dialogar com a população, vereador Furlan, buscar outras alternativas, e não um técnico que com certeza não mora nem em Mogi das Cruzes, vai lá e estabelece, esse ponto de ônibus não vai mais ficar aqui. Colocou 1 quilômetro para frente. Os moradores têm que trafegar pelo acostamento, sob o risco de atropelamento. Eu sei que existem esforços, em especial da vereadora Odete, mas nós não podemos ficar, desde 2015, nessa situação. Caminhamos para o 3º mês do ano de 2016, e a população com chuva, a população à noite, a população sob risco de acidente, fica à mercê daquela situação. Então, o nosso gabinete recebeu reclamações de moradores de que é necessário buscar uma saída. Porque se o ponto fosse alterado 50 metros para diante, ou para trás, ou 100 metros, o ponto foi 1 quilômetro para frente. E não tem acostamento. As pessoas correm risco de vida. As pessoas correm outros riscos, dependendo da hora que jovens, pessoas descem naquele ponto de ônibus e tem que se deslocar para a sua residência, e que o ponto de ônibus ficava próximo da estrada vicinal e das estradas, e uma delas é do Nagal e a rotatória de Itaiaçupeba. Então eu quero aqui manifestar a preocupação e aproveitar essa tribuna para cobrar das autoridades uma solução para esse problema. E também do poder público municipal, porque lá trafega linhas de ônibus municipal. Embora a jurisprudência, embora o poder sobre a via é do DR, no entanto, o governo municipal pode muito bem exercer pressão para que haja uma solução. Então, essa casa aqui, ela tem que fazer coro com a população, para que haja uma solução, no sentido de que uma saída possa ser encontrada para evitar que aquela população fique à mercê de problemas. Temos uma lei do vereador Antônio Lino, por sinal muito importante, que o ônibus pode parar fora do ponto de ônibus a partir das 22 horas. No entanto, com o DR impondo restrições na via, acredito que a legislação criada por essa casa não vai ser possível aplicar naquela via. Pois não, vereadora Odete? Obrigada, vereador. Eu só gostaria de contribuir com a tua fala, dizendo, vereador, de que a maior dificuldade do não ponto de ônibus até então existente é que ali eles podiam pegar várias linhas. A linha Manuel Ferreira, a linha Acampamento, a linha Boa Vista 19, via São Lázaro, a linha de Itaiaçupeba, porque, na realidade, vereador, a linha Vila Moraes, ela é mais ou menos de meia em meia hora. E a linha dos demais distritos, ela tem horários específicos. Então, o que acontece? Com aquele ponto de ônibus, ela conseguia pegar 4, 5 linhas. Hoje, ela consegue pegar uma só a do Vila Moraes.
mas ela tem que descer aquela rampa como quem vai para a represa. Porque se ela for pegar de Itaiçupeba, ela tem que pegar na 102. Se ela for pegar de Biritibuçu, ela tem que se deslocar quase que 1 quilômetro. E sem acostamento, sem calçada, e com aquele muro que o DR faz, vindo para Mogi, onde as pessoas andam ao meio-fio ali da rodovia, porque ela não tem por onde passar. É aquele paredão de concreto e a pista. E assim, ali ela consegue pegar todas as linhas. Então, por isso que ela se expõe desta maneira. E realmente, Vossa Excelência mencionou, e é a mais pura realidade, essa vereadora foi procurada já o ano passado pelos moradores, e dos dois lados da pista, tanto para quem vem, bairro centro, como centro-bairro. E o pessoal de Biritibuçu fica com uma dificuldade muito grande, porque de qualquer maneira ele tem que andar 1 quilômetro. Se ele for para Biritibuçu, ou se ele vier para o centro, ele tem que andar 1 quilômetro, não tem opção. E ali nós temos problema de pessoas de muita idade, temos cadeirante, que já estiveram em reunião aqui na casa que nós fizemos. Bom, para ser mais rápida, fizemos uma vistoria com o DR e a Prefeitura Municipal. Dali surgiu um estudo do custo de aproximadamente R$300 mil as 2 baias, com faixa de aceleração e desaceleração e o ponto de ônibus, dos 2 lados da pista. O prefeito, na época, me ligou, disse que ia pedir para que o DR executasse a obra, mas que ele disponibilizaria o orçamento. No dia 29 de dezembro, protocolado no dia 4 de janeiro, vereador, tem o pedido do prefeito para com o DR, a superintendência do DR, da qual, ainda hoje, eu falei com a Neuza, Secretaria de Governo do prefeito, que me respondeu que desde o dia 4 de janeiro, hoje é dia 10 de fevereiro, que não obtiveram resposta do DR ainda sobre esse ofício. Eu falei com a Neuza ainda hoje, antes de vir para o plenário. E está agendado, vereador, mais uma reunião com a população para a próxima terça-feira, às 9 horas da manhã. E a gente vai, novamente, junto com o DR e a Prefeitura, tentar retomar esse assunto, porque nós tivemos reunião no mês de dezembro e de janeiro. Porém, até agora não temos a solução, nem do DR e nem do município. Então, é nesse pé que se encontra, e para a próxima terça-feira nós temos mais uma reunião agendada com todos eles. Então, com os moradores, vereador. Então, vereador, eu acho que Vossa Excelência está corretíssima. Agora, nós não podemos fechar os olhos a essa situação, porque é triste uma pessoa andar 1 quilômetro para pegar um ônibus. Sem dúvida. É lamentável. É lamentável. Sob o argumento técnico que não podia parar ali. E esse argumento técnico, porque pode provocar um problema, pode provocar problemas maiores. A população transitando dentro da pista. Vereador Eduígues, não querendo interrompê-lo, só para dizer que nós já o seu tempo já ultrapassou 1 minuto. Gostaria Vou concluir, que você, Vossa Excelência. por favor. Eu vou concluir, então, para que esta casa, para que os vereadores, as vereadoras, o prefeito, as autoridades competentes se sensibilizem com essa situação, porque nós não podemos permitir que essa situação perdure por mais tempo. Desde o ano passado, e a ideia é, concluir, vereador, que parece que o DR, e quem tem a obrigação de fazer, quer que a população se acostume com essa triste situação e ela se transforme permanente. Portanto, fica aqui a indignação deste vereador, que também irá exigir, via ofício, que o DR tome providências no sentido de atenuar o sofrimento daquela população. Muito obrigado, senhor presidente. Não.
Próximo vereador inscrito, o vereador, nosso presidente Mauro Araújo. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, senhor presidente, vereador Chico Bezerra. Me traz a fala nessa tarde, senhores vereadores. Acho que há dois assuntos importantes que a gente precisa começar a discutir nessa cidade com um pouco mais de profundidade, senhores vereadores. Eu queria muito chamar a atenção também do vereador Marcos Furlan, que é o presidente também da Comissão de Esportes, do vereador Sadal Salcai, que também é praticante. No final de semana, o jornal Mogi News publicou uma brilhante reportagem feita pela jornalista Luana a respeito da prática do ciclismo na cidade de Mogi das Cruzes. E olha, vereador Furlan, é nítido, é visto o aumento significativo de praticantes nesta modalidade. Não só como praticantes de esporte, mas na rotina do dia a dia das pessoas. Independente do total esquecimento por parte do poder público nas políticas de incentivo à prática. Eu tenho ido quase 2, 3 vezes por semana até o distrito de Luiz Carlos, que tem recebido centenas, se não hoje quase milhares de turistas, de praticantes. Todo final de semana, os praticantes de bicicleta se dirigem a Luiz Carlos. Porque nós não temos, vereador Chico Bezerra, nenhum local na cidade de Mogi das Cruzes, zero, que possa receber essas pessoas com uma prática, com uma estrutura para receber esse pessoal. A gente chega lá em Luiz Carlos, tem banheiro, tem lanchonete, se criou uma praça de eventos, é um local propício, isso leva as pessoas, isso está gerando dividendos, empregos, riqueza. E nós aqui na cidade de Mogi das Cruzes, num momento tão difícil, onde nós estamos todos falando de crise, precisamos ter um pouquinho mais de ousadia para receber. Nós temos atrações grandiosas na cidade de Mogi das Cruzes que poderiam ser preparadas com um pequeno investimento para oferecer lazer, saúde e segurança para os ciclistas do município. Distrito de Itaiaçupeba, criar um percurso entre Jundiapeba e Coatinga, entre Jundiapeba e Itaiaçupeba, Biritiba-Sul, diversas regiões que poderiam receber os mogianos, as pessoas de fora, gerar saúde, gerar riqueza, gerar dividendos na cidade de Mogi das Cruzes. A gente sabe que isso é um fenômeno novo na nossa cidade, que demanda investimentos sérios, mas, em cima de tudo, vereador Chico Bezerra, nós precisamos ter foco e um direcionamento de políticas públicas. Vou permitir ao vereador Furlan, vou pedir para todos os vereadores, para serem bem breves, a gente colocou uma regra, vereador Furlan. Vereador Mauro, parabéns pelo tema. Essa casa tem sempre se sensibilizado com a comunidade ciclística, né, o cicloativista, as pessoas que usam a bicicleta por meio de transporte. E a cidade precisa urgentemente dar condições a essas pessoas para que possam praticar como esporte ou se locomover, né? Hoje a gente tanto fala em mobilidade urbana, a mobilidade sem a participação e sem a possibilidade da bicicleta ter o meio de transporte, ter essa possibilidade mesmo de trafegar, de poder andar entre os bairros, andar entre o seu local de trabalho e sua casa, é impossível a gente pensar em mobilidade urbana sem essa possibilidade. E outra parte, essa parte do turismo, a parte de gerar riqueza, movimentar o comércio, que Vossa Excelência tem falado, a gente precisa fomentar. E a gente precisa ouvir as pessoas que estão envolvidas nessa atividade. Acho que o vereador tem passeado com a bicicleta aqui na cidade, aqui nos distritos, e vê quantas pessoas são envolvidas, quantas pessoas precisam ser ouvidas e ter a atenção necessária que o nosso Poder Executivo precisa abrir esse espaço. Obrigado. Vereador Protásio. Vereador Mauro, só para corroborar com suas palavras, Vossa Excelência que anda praticando ciclismo aí mais assiduamente agora, inclusive pedalando até Luiz Carlos várias vezes,
deve ter notado uma coisa. No distrito de Sabaúna foram construídos banheiros sanitários, masculino e feminino. Agora veja, se não fosse o comércio do distrito abrigar centenas de ciclistas que passam por lá para utilizar um banheiro, vereador Emerson, estaria ruim. Por quê? A administração regional diz que não tem uma pessoa sequer para ficar num sábado ou domingo, quando o movimento é bem grande lá, para abrir um sanitário no distrito, coisa que está construído e fechado. Obrigado. Obrigado, vereador Protásio. Vereador, eu prometo, vereador Mauro Araújo, em respeito ao Bem tempo, rapidinho, Vossa Excelência, vereador Caio. prometo Senão ser eu não rápido consigo. mesmo. Só para recapitular uma questão, uma vez, a última vez, né, que eu abordei sobre uma ciclovia aqui, brincaram que colocariam a ciclovia atrás do shopping com o meu nome. Mas realmente eu acho que estão esperando que eu morra, né, que demore, né, para realmente dar uma utilidade para essa ciclovia. Só para complementar. Obrigado, vereador. Obrigado. Eu quero lembrar, senhores vereadores, que foi uma emenda parlamentar que está entrando em desuso na cidade de Mogi das Cruzes, infelizmente, porque o Poder Executivo não tem cumprido com o Parlamento a obrigação com as emendas parlamentares. Foi uma emenda do vereador Protásio que permitiu a construção dos banheiros lá em Sabaúna. Agora, quando a população precisa, fica fechado no fim de semana. Então, por isso que a população passa lá, vereador Sadal, passa de bicicleta e vai para Luiz Carlos, não para em Sabaúna. Era dinheiro, recurso, saúde que podia estar sendo movimentada na cidade de Mogi das Cruzes, mas parece que as pessoas ainda não se deram a importância. Eu contei, vereador Caio, só nos últimos meses, na cidade de Mogi das Cruzes, mais de 10 comércios ligados ao ciclismo abriram, gerando já dezenas de empregos. Vereador Cláudio. Rapidinho. Esse assunto foi amplamente debatido na discussão do plano de mobilidade urbana. Inclusive, o grupo de maior participação em todas as discussões foram os ciclistas. Então, dentro da proposta do plano, tem uma série de sugestões feitas pelos próprios grupos, que hoje, se não me engano, são mais de 18 grupos na cidade. Então, ali no plano tem inúmeras questões que podem ser colocadas em prática, inclusive na questão da criação de ciclovias, ciclorotas, ciclofaixas na cidade, né? Obrigado, vereador Cláudio. Eu tive presente na brilhante reunião que Vossa Excelência aqui comandou, junto com a Comissão de Transporte, e é verdade, diversos temas foram abordados, mas eu ainda acho, vereador Cláudio, eu já vou permitir o vereador Sakai rapidinho, que a gente pode avançar, que a gente não precisa de grandes planos para a gente fomentar algumas coisas. Vereador Sadal. Senhor presidente, obrigado pela parte, né? Realmente, esse assunto é bastante pertinente, até porque essa questão desse cicloturismo, né, nessa região de Sabaúna até Luiz Carlos, né, realmente da forma que a Vossa Excelência está falando, né? Na verdade, Sabaúna está perdendo assim, muitos recursos, né, do próprio pessoal que frequenta, que passa por ali, porque na verdade não tem uma infraestrutura. Eu tive a oportunidade até de estar visitando um dia Sabaúna, num domingo, né? E um grupo de ciclistas falou assim: tem algum lugar para comer aqui? Né? Eu falei assim: não, infelizmente só tem um lanche no carrinho ali, né? Tipo assim, mas nenhum restaurante estava oferecendo almoço naquele dia, né? Então a gente vê que tem vários problemas nessa questão de atendimento a esse público. Até porque outra questão que é bastante importante é o trajeto que esse pessoal tem feito, né? Porque tem o pessoal que vai pela linha do trem ali, pelo asfalto, mas tem o pessoal que vai pela estrada de terra da zoonose. E a questão de segurança é bastante ineficaz nesse percurso, até porque nós tivemos problemas de assalto. Obrigado. Né? Obrigado, vereador Sadal. Infelizmente, os nossos temas, mas eu acho que esse é um assunto que a gente vai trazer. A gente está pensando numa série de iniciativas, mas, vereador Sadal, acho que Vossa Excelência deu um enfoque muito importante. Nós tínhamos a coordenadoria do turismo, que eu não sei o que foi feito, vereador Protásio, que tinha até uma ligação com a coordenadoria do turismo, que eu não sei o que foi feito no município aqui da cidade de Mogi das Cruzes. Para incentivar, nós poderíamos ter, vereador Sadal, aqueles food trucks, fim de semana, em locais,
Casarão do Chá, Taiaçupeba, criando um circuito mogiano. Você não precisa de grandes investimentos, não é criar grandes ciclovias, nada disso. Precisa de boa vontade, precisa querer fazer, precisa fomentar as pessoas. Então, não adianta a gente achar que vamos desapropriar uma avenida e vamos lá criar uma ciclovia da noite para o dia. A gente sabe que não tem dinheiro. Favor, mas se presidente. tivesse uma pessoa... Eu vou concluir, Conclua, vereador por Chico, favor. concluindo, se tiver boa vontade, a gente consegue. O meu segundo tema vai ficar para outro dia, vereador, senhor presidente. Eu queria voltar à questão, a gente acabou de reservar lá com o protocolo, a questão das calçadas. Nós vamos apresentar um projeto de lei regulamentando todas as calçadas no município de Mogi das Cruzes. Eu quero pedir a ajuda do vereador Protássio, do vereador Olímpio, de todos que quiserem contribuir. Eu acho que a gente precisa estabelecer uma regra. Nós vamos apresentar já semana que vem um retrato de todas as calçadas e mostrar como está esse desmando na cidade de Mogi das Cruzes. Obrigado. Antes de passar a palavra ao próximo inscrito, como todo presidente fala alguma coisinha, eu também queria só dizer rapidamente. Nós temos que fazer o seguinte, o vereador Paulo levantou um assunto importante. Mas enquanto não tivermos um prefeito com coragem de fazer as coisas em Sabaúna, principalmente em Sabaúna, para receber todo esse movimento de ciclistas, desse pessoal, não vai resolver absolutamente nada. Próximo inscrito, vereador Caio Cunha. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos e a todas. Eu tenho refletido muito nos últimos dias nos pequenos, mas importantes prazeres da vida, não é? Às vezes a gente tem a oportunidade de passar por coisas simples, porém rotineiras, e a gente só dá conta na hora que falta. Graças a Deus, o auge lá da crise hídrica, ele acalmou. Não vamos dizer que estamos livres disso, mas acalmou. Durante muito tempo, diversos bairros aqui da nossa cidade ficaram sem água. E, meu amigo vereador Miak, não há nada mais gostoso do que depois de um dia de trabalho, você chegar na sua casa e tomar aquele banho, não é? Tomar aquele banho, ficar sossegado. Imagina agora no carnaval, hein? Vereador Furlan, assíduo frequentador do carnaval, fez o Carnavaí lá no Náutico. Imagina agora, vereador Furlan, você depois do Carnavaí, aquele sucesso que foi no Clube Náutico Mogiano, você chegar na sua casa, suado, fedido, fedendo galinha da Angola, e não poder tomar banho. Vereador Carlos Evaristo. Mas, graças a Deus, a crise hídrica não está mais acontecendo aqui na nossa cidade. Exceto para os moradores do Parque das Varinhas. Vereador Cláudio Miak, desde o dia 20 de dezembro, há sucessivas interrupções de água no Parque das Varinhas. E quando eu digo sucessiva, não é que ela vai e volta rapidamente. É que ela vai e demora para voltar. A população dali fica 3 dias sem água. Sem água na sua casa. Eu estive, logo no começo de janeiro, quando nós abrimos a nossa agenda, se eu não me engano, foi no dia 5 de janeiro que eu estive lá no Parque das Varinhas, uma reunião, né, com os moradores, e eles contaram essa situação para mim. E me mostraram uma conta recém-chegada de água, que até então eles estavam pagando em torno de R$60, com a falta d'água aumentou por 80. Poxa, a água faltou e ainda subiu. Tudo bem. Acontece, né? Alguma coisa assim.
Se não bastasse, nesse mês agora, vereador Carlos Evaristo, a conta veio, não fiquem chocados, pelo amor de Deus, mas veio de nada mais, nada menos do que de R$350. E aí a população, à medida que falta água, eles começam a ligar para o SEMAI. Ligar. E acontece um fato engraçado que eu presenciei. Eles ligam, os vizinhos fazem um mutirão de ligação ali, começam a ligar, e a resposta é a mesma para todos. Ó, nós não temos nenhuma reclamação daí. Como assim? Se acabaram de ligar tantas vezes? Como assim, vereador Carlos Evaristo? E aí, numa reclamação, já fiz a reclamação, faz, no mínimo, 2 semanas. 2 semanas, porque um técnico precisa ir lá no raio da casa para ver o que está acontecendo. Permite uma parte, vereador? Permito. Agora o senhor me interrompeu, mas permito. Por favor. Que interromper Vossa Excelência não faz muito bem, tudo bem, tudo bem. O senhor pode, tudo. O raciocínio volta. Vereador, na verdade, eu sugiro a Vossa Excelência que faça uma reunião com a direção do SEMAI, até para se inteirar, porque é estranho isso, né, que está acontecendo, né, nesse bairro. É uma sugestão que Vossa Excelência vá até o SEMAI, não sei se Vossa Excelência já fez isso, mas acho que seria importante procurar o diretor Marcos Mello ou o adjunto Dirceu para fazer essas colocações, para colocar essas questões, porque é triste mesmo, nós não temos mais crise hídrica neste momento, né, no município. E, de repente, vê a população com falta d'água. A questão da conta aumentar, quando começa a haver falta d'água, isso realmente ocorre por causa da entrada de ar na rede, que acaba empurrando com mais velocidade o relógio, o hidrômetro, né? Então, é importante que Vossa Excelência marque uma reunião, vá pessoalmente, para fazer esse questionamento, até trazer esses moradores, levar para uma discussão lá, isso seria importante. Uma sugestão só. Obrigado, vereador. Vereador Carlos. Vereador Caio. Um momentinho só, meu amigo vereador Emerson. Agora complica, né? Mas de fato isso foi feito, né, vereador Carlos Evaristo? Nós entramos em contato com a SEMAI, pedimos uma averiguação, e quando nós sugerimos exatamente isso que Vossa Excelência disse, que quando falta água no abastecimento, há uma entrada muito forte de ar. Inclusive, eu ia mostrar um vídeo aqui, mas ia ficar ridículo, porque não ia mostrar o problema. Então, pensando não só nos vereadores, mas também pensando nos munícipes que nos assistem, eu não trouxe aqui o vídeo. Mas é visível e audível o ar entrando e o hidrômetro correndo solto. Mas, segundo uma explicação, inclusive, né, da diretoria do SEMAI, foi dito que, inclusive, houve uma reunião aqui nessa casa há um tempo atrás, onde um técnico explicou que essa possibilidade da água rodar o hidrômetro, isso não existe, porque isso é compensado. Meu irmão, não é possível que uma família de 4 pessoas sem água, na maioria do tempo do mês, fica sem água, tem uma conta de 350 conto. Entendeu? Então, assim, antes de concluir, eu gostaria de passar a palavra. Por favor, o senhor tem 1 minuto para contribuir. Cuidado para não gaguejar. Isso é bula, hein? Então, vereador Caio, eu acho que o assunto é muito importante, realmente. Eu quero, como membro aqui da Comissão do SEMAI, de Serviços Públicos e SEMAI, nosso presidente Elis Faustino, se pôr à disposição de Vossa Excelência, em cima da comissão, se achar necessário, isso da Vossa Excelência, nós chamamos de novo aqui o SEMAI nesta casa para realmente entender melhor o que eles têm realmente a nos dizer, embora já tenha sido dito isso no passado, mas não custa nada a gente insistir, entendeu? E cobrar de novo. Então, como membro da Comissão de Serviço Público e SEMAI, eu me ponho à disposição, se caso o vereador realmente precisar, a gente faz assim,
um chamamento aqui ao SEMAI que venha aqui a essa casa e nos explique e venha nos explicar o porquê que isso ocorre no bairro. Obrigado, vereador. Obrigado pela gentileza. Bom, concluindo, e até o vereador Marcos Furlan, aconteceu algo engraçado, porque eu fui convidado por essa família para tomar, né? Geralmente quando a gente visita, né, os bairros, né, vereador Antônio, as famílias vê o nosso esforço. Poxa, vem tomar um café comigo. Eu não pude tomar um café porque não tinha água para fazer o café. Olha o absurdo. Não tinha água para fazer o café, né? Então, tem uma coisa... Seria cômico se não fosse trágico, né? Vereador Cláudio Miaco, por gentileza. Não, só para também, a nível de informação, já existiram casos onde, em um determinado mês, um determinado período, o valor da conta fugiu muito da média histórica. Então, esses casos eles são avaliados individualmente, verificado se não houve nenhum tipo de vazamento, alguma coisa, e a conta é revisada. Então, se ocorrerem casos assim, basta procurar o SEMAI, que eles têm essa equipe que faz essa avaliação e refaz a conta na medida justa. Agora, a questão, não estou falando da falta de água, estou falando de um valor discrepante da conta de água. Só para contribuir com mais informação, o vereador Cláudio Miac, os munícipes, ele até me disseram, assim, não, nós vamos reclamar e fazer um pedido lá. E quando nós fizemos o pedido, o atendente do SEMAI disse que se eles forem verificar o hidrômetro e não vereador constatarem... Caio, eu vou pedir Vossa Excelência... Deixa eu só concluir a frase. Agora me interrompeu, eu tenho que começar a frase do começo de novo. Não, por favor, vereador. Obrigado. Bom, se pedirem, se fizerem um ofício solicitando à SEMAI que averigue o problema e não for constatado um problema, a pessoa ainda tem que pagar R$50 da visita do técnico. Bom, vereador Mauro Araújo, eu com certeza irei me estender muito mais, mas em respeito à vossa presidência e benevolência, eu concluo por aqui. Obrigado. Obrigado, vereador Caio. Obrigado pela compreensão. Nós temos vários vereadores inscritos ainda, então passo a palavra para o nobre vereador Antônio Lino da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, eu queria aproveitar esse momento para fazer um agradecimento pelos trabalhos prestados pela Secretaria de Cultura do nosso município, pelo desenvolvimento que se deu a questão do carnaval na nossa cidade. Nós tivemos um carnaval, e já foi ter dito aqui pelo vereador Eduígues, da questão das arquibancadas, mas dentro do possível correu tudo bem. A sociedade teve o carnaval que sempre esperou. As escolas desfilaram, enfim, a segurança, como o vereador Protásio disse aqui, que foi dado lá em Sabaúna. Enfim, eu quero aqui fazer um agradecimento ao secretário Matheus Sartori e à sua equipe pelo brilhantíssimo trabalho que eles fizeram à frente da secretaria a nos dar a oportunidade de termos o carnaval em Mogi das Cruzes. Mas o que me traz nesta tarde para falar desse assunto é um assunto que o jornal O Diário de Mogi desenvolveu através da coluna do jornalista Darwin, no último sábado, tratando e retratando sobre a questão da Mogi Bertioga. Eu sou usuário dessa estrada e tenho acompanhado e tenho muitas vezes me perguntado por que nós não tenhamos a evolução das duas pistas que sai de Bertioga e quando chega no quilômetro 76 ela é interrompida. Não é questão de obras, não é questão de demarcação de faixas. Eu acho que o DR tem muitas vezes as falhas provocadas pelos seus técnicos. Porque a mesma largura que você tem na via subindo a serra, ela vai funilando, aí mantém os acostamentos, mantém alguns trechos,
e aí quando chega no distrito de Biritiba ao sul, nós temos a mesma situação, e aí fica aquele, abre 2 faixas, volta uma faixa, abre 2 faixas, e aí todo esse trabalho que foi feito na serra se perde ao longo desse caminho todo, e aí as intermináveis filas que param todos nós. Eu fiz questão, e aí eu quero fazer aqui também coro ao engenheiro Milton Mourão, que fez um comentário, e ele tem toda a razão. Doutor Francisco, qualquer afunilamento de faixa, se dá naquele trecho, nós perdemos meia hora, 1 hora, e aí é que as pessoas levam 2, 3, 4 horas. E se nós temos esse trabalho feito já? Só eu posso até dizer aqui que, analisando, não sou técnico engenheiro, mas analisando bem, só tem um trechinho próximo à antiga pedreira ali em Biritiba ao sul, que tem que fazer um alagamento. O restante, não é necessário fazer obra na via. Então, o DR tem que desenvolver um trabalho nesse sentido. Eu pedi hoje ao deputado Estevão Galvão de Oliveira para que ele marcasse uma reunião no DR, junto ao secretário o Duarte, para que a gente possa desenvolver. Aqui tem os vereadores do PSDB também, e se marcar o dia, eu gostaria até de fazer esse convite aos vereadores para nos acompanharmos, porque esse é um trabalho de interesse de todos nós. É um trabalho que vai trazer a tranquilidade e a segurança para todos nós que usamos dessa estrada, os nossos vizinhos que utilizam dessa estrada, a região toda que utiliza dessa estrada. Então, por isso que eu queria fazer aqui, eu vejo aqui também o trabalho feito pelo vereador Odete, a questão dos pontos de ônibus. Nós estamos indo um pouquinho além, mas eu acho que é importante nós desenvolver esse trabalho aí, unir esforços para que tudo isso aconteça, porque é um benefício para a sociedade. Ontem eu vi um motorista de ônibus dizer que o trajeto de 20 minutos ele fez 1h30. Então, nós temos que separar quem está no transporte ou utilizando a estrada de veraneio e quem está utilizando a estrada para serviço e para a sociedade de um modo geral. Vereador Antônio. Pois não, presidente. Permite, só vou fazer um comentário, vereador. É uma parte, eu na segunda-feira, eu estava na Baixada, subi, saí de lá 1h da manhã. Estrada não tinha ninguém. Quando chegou em Biritiba Sul, travou. Eu levei 40 minutos para andar 50 quilômetros lá de São Sebastião até Biritiba Sul. Chegou em Biritiba Sul, para mim atravessar Biritiba Sul, eu levei 1h15. E, vereador, são pouquíssimos quilômetros. Aquilo que Vossa Excelência falou é boa vontade. São duas coisas. O DR fazer isso e colocar alguém coordenando, porque os ambulantes, parece que eles param o trânsito também em alguns momentos, de propósito. Eles criam uma lentidão, principalmente ali no centro de Biritiba Sul. Eles estão criando os ambulantes ali, formas de travar o trânsito. Então, às vezes é boa vontade, porque a gente não entende que se investiu tantos milhões e ficou muito boa aquela obra, e deixaram esses pequenos gargalos que está tão fácil de resolver. Acho que Vossa Excelência teve uma ótima ideia. Eu pensei nisso no dia, falei assim, gente, de se criar essa comissão, de se ir à frente, de se fazer uma questão que é muito pouco, é um investimento muito pequeno por tamanho do benefício que vai trazer para os usuários dessa estrada. Parabéns. Olha, Permite uma parte, vereador? Só para concluir, vereador, aqui é meu raciocínio. E eu quero aqui parabenizar o Jornal Diário de Mogi, o jornalista Darwin Valente, por ter trazido essa matéria para que a gente pudesse aflorar essas ideias e discutir a questão. E isto vai abrir um espaço para que a gente possa discutir outros assuntos que tem ao longo dessa rodovia. E aí o presidente lembrou muito bem. Essa questão dos ambulantes, olha, parece, eles adivinham, o trânsito vai parando e eles vão chegando. E aí eles seguram o troco, alguém passa na frente, alguém segura para que o trânsito fique silente, para que eles criem o comércio naquele instante. Pois não, vereador? Vereador, só queria contribuir rapidamente na seguinte situação. Quando a gente fala no trecho da Serra, a gente não tem tanto impacto como a gente tem Manuel Ferreira, Biritiba ao Sul, Vila Moraes, porque temos a população, temos o transporte coletivo. O ano passado e anos anteriores, eu sempre venho pedindo a Operação Verão para nós, moradores, né? Então, a dificuldade é assim, na Serra, ele pega o acostamento, vira pista, tem lugar que ele põe baia, tem lugar que ele não põe baia, de acordo com
com as condições do solo. Mas nesse trecho não tem como, porque temos nós moradores. Tem o ir e vir de nós moradores. Se ele pega o acostamento e vira 2 pistas, aí nós ficamos sem baia, sem ponto de ônibus, sem calçada, sem como o pedestre se locomover. Então esse é um problema muito sério, que atende a ampliação da pista, mas não atende o pedestre. Então, vereador, mas hoje se você não tem nada, eles ocupam tudo. E aí você fica assim, a fila não anda, aí trava tudo. Isso, mas... É preferível que ela andasse. Pega o exemplo, por exemplo, do Vila Moraes, ali onde que a gente tinha a antiga Petron ali. Né? Ampliou, ficou 2, mas nós não temos mais acostamento, nós não temos mais baia. Então, é dobrado o problema, porque daí diz respeito a nós pedestres. Mas, assim, o que a gente tem pedido? Operação comboio. Comboio com o coletivo. Pelo menos o coletivo, para atender a população, vai andar. Mas eles não fazem nenhum nem outro. Bom, esse é um assunto que a gente vai levar adiante. Eu quero aqui parabenizar o órgão de imprensa, o Diário de Mogi, através do jornalista Darby Valente, por ter levantado essa questão, e o engenheiro que citou esse assunto aqui, muito importante. Eu queria só fazer um registro aqui, fazer um pedido à Secretaria, à Guarda Municipal. Na feira de Jundiapeba, hoje nós temos a maior feira do município, é a feira de Jundiapeba. A cada momento, a cada 2, 3 meses, volta a feira do rolo, ou a feira do roubo. Já está voltando outra vez, já ganhou um quarteirão e continua. E aqui eu quero fazer uma crítica. Quantas vezes eu vi aqui o pessoal da Guarda Municipal nos pedindo para votar o projeto, que a Guarda Municipal é necessário para o município tal. Só que lá a Feira do Rolo continua crescendo e a Guarda Municipal não vai lá dar atenção. É espaço público, é local que a população utiliza e a Guarda Municipal não faz isso. Então eu faço aqui uma cobrança, que foi pedido tanto quando eu era presidente para votar o projeto deles, agora não é um armamento. É fazer a vigilância no dia a dia. E também pedir ao Coronel Eli que ponha aí a polícia delegada para fazer aquele trabalho, porque a Feira do Rolo e a Feira do Roubo continua crescendo em Jundiapeba. Mais um detalhe falando em trânsito. Hoje aconteceu um acidente lá no Parque São Martinho, entre Varinhas e Parque São Martinho, bem na confluência da Estrada da Aroeira com a Avenida Ricieri Bertaioli Júnior. Um acidente. Por pouco não teve várias vítimas, por muito pouco. O caminhão tombou no acidente, mais 2 veículos envolvidos, com famílias, por alta velocidade. Já foi pedida há 1 ano e meio atrás, lombada naquele trecho, sinalização, e a Prefeitura de Mogi das Cruzes, através do Departamento de Trânsito, está brincando, aí eu vou usar a palavra, está brincando de fazer segurança no trânsito de Mogi das Cruzes, principalmente nesse local. Eu venho cobrar publicamente aqui o secretário Chiol, porque eu já estive lá com os técnicos, foi feito o levantamento, foi feito tudo. E até agora nada foi feito. Nenhuma sinalização. Por pouco hoje não tem uma tragédia na nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Antônio Lino. Quero agradecer a todos os vereadores a compreensão com o horário. Com a palavra agora o próximo vereador inscrito, o vereador Cláudio Yukio Miaki. Não? Então... o vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais vereadores, imprensa, população que acompanha a sessão aqui nesta tarde. Você também que acompanha pela TV Câmara. Nós estamos utilizando a tribuna essa tarde, senhor presidente, até para fazer uma apresentação. Aí não sei se seria de responsabilidade da Comissão de Consumidor ou de Serviços Públicos, talvez, mas uma situação que tem causado preocupação não só a esse vereador, mas também a todos os munícipes da cidade, que ao percorrer alguns bairros a gente se deparou com algumas situações, e hoje eu tenho visto que a tribuna tem sido usada muito para questionar, né, serviços públicos, né, em várias áreas. E a minha fala dessa tarde também não poderia ser diferente, senhor presidente. E eu trouxe aqui, Marcelo, por favor, uma pequena demonstração, situação que se encontra, o nosso presidente já fez algumas reuniões com a Bandeirantes, com a NET, com as operadoras em nossa cidade, a Telefônica. Olha a situação que se encontra os fios em alguns bairros da nossa cidade. Aqui, ó, na Avenida Alexandrina, na Rua Ramez Rachid,
fios e cabos caídos por falta de manutenção. Trazendo preocupação, senhor presidente, trazendo aí preocupação, e não só o usuário, outro bairro que também é. Avenida ali no Rodeio, Avenida Valdemar Roene, ali nas ruas projetadas. Situação que os fios se encontram em vários bairros da nossa cidade. Pode passar, Marcelo, mais um. Olha lá, ali na Avenida Paulista. Só um minutinho. Ali na Polo 11, né, alguns bairros, ó, um emaranhado de fios, né, botando em risco. A gente não sabe se isso pode trazer algum prejuízo à população, se são cabos de energia, se são simplesmente cabos de telefone. Isso aí com certeza não traz nenhum perigo à população. Perigo alguém tropeçar, cair, né? Olha a situação que se encontra, trazendo uma visão muito feia para a cidade. Uma cidade que tem uma lei aprovada aqui de cidade mais viva, mais limpa, que proíbe aí o comerciante de utilizar uns painéis eletrônicos, painéis maiores no seu comércio, e a gente, de um lado, a gente se depara, senhor presidente, com uma situação dessa de total abandono pelas operadoras, né, de telefonia, de TV a cabo, uma demonstração realmente de descaso e uma demonstração de desleixo por parte dessas empresas, fio caído às calçadas, ao meio-fio, né, preocupando a população. Então vocês podem ver pelas imagens, algumas imagens nós coletamos e colhemos em alguns bairros, para mostrar que o problema não é pontual em uma região, está espalhado em toda a cidade, de ponta a ponta. Mogi tem deparado com problemas como esse que nós estamos vendo aqui nas fotos. Aqui só são algumas apresentações, pois não, vereador? Seja rápido, que o tempo agora está controlado, né? Eu um minuto no máximo. Se é de conhecimento de Vossa Excelência, mas a Comissão de Urbanismo e a Comissão de Obras vem desenvolvendo um trabalho nesse sentido, e nós temos uma série de documentos, de fotos que eu posso apresentar para Vossa Excelência, que a gente vem desenvolvendo esse trabalho, e esse problema está sendo resolvido na cidade. É que o problema era tão crítico, tão grave, que alguns postos, para Vossa Excelência ter ideia, era depósito, ficava lá com um xerifado de rolos de fios. Então hoje nós já temos uma grande parte da cidade feita, mas só para ter ideia do tamanho do problema, quando começou o trabalho, a gente imaginava que fosse trabalho para 6 meses. Já temos quase 3 anos desenvolvendo esse trabalho. Existe sem número de fios mortos, que chamam os fios sem utilização, nesses postes, e eu concordo com Vossa Excelência que existe o problema. Estamos trabalhando e pedimos, inclusive, a contribuição de Vossa Excelência para nos ajudar. Nós temos marcado agora, já para o início de março, uma reunião com a EDP Bandeirante, Vivo, todos os compartilhantes. Maravilha. E eu pediria a Vossa Excelência que participasse dessa reunião conosco, levasse esse material, as informações que Vossa Excelência tem, para contribuir conosco, para a gente buscar solucionar esses problemas, tanto os pontuais quanto o geral. Está sendo feito assim por etapa, vereador. Então está se pegando um distrito, um bairro e fazendo todo o serviço, todas as compartilhantes, junto com a Bandeirante, com a concessionária, com os compartilhantes, desenvolvendo o trabalho e resolvendo esse problema. Mas eu peço a contribuição de Vossa Excelência com a Comissão de Obras e a Comissão de Urbanismo, do vereador Juliano Abi, para que na reunião, se eu não me engano, dia 3 de março, alguma coisa assim, mas eu informo Vossa Excelência, trazer o material que Vossa Excelência tem, para que nos ajude e contribua conosco nessa reunião. Essa reunião está presente a EDP Bandeirante, sua diretoria, e também todos os compartilhantes. Obrigado, vereador Clodoaldo. Obrigado, vereador, pelas informações, mas na verdade isso deveria ser um compromisso que eles deveriam ter com a gente. Não é necessário Vossa Excelência chamar uma reunião, isso deveria já ser uma prestação de serviço bem feita por parte dessas concessionárias, né? Ao utilizar os postes, botando em risco a população. Acho que fica aqui nosso alerta, né? Com certeza eu agradeço o convite, estarei participando sim, estarei levando essas imagens, questionando eles, porque se existe esse fio morto, como foi dito aqui pelo nobre vereador, que fosse até o início, cortasse, desse um fim, não deixar os fios caídos pelas ruas, botando em risco a população, que já circula por ruas estreitas, né? Além de serem estreitas, emburacadas muitas delas, ainda tem que deparar com a fiação. E o que causou mais preocupação, senhor presidente, foi que em matéria recentemente, para um jornal da televisão, mostrou muitos casos de pessoas sendo eletrocutadas por fios que estão estendidos pela via, e aí causou um espanto total, um apavoramento total por parte da população, ao se depararem em vários bairros, não é concentrado em uma região só não,
Aqui nós tivemos o cuidado de pegar em várias regiões, de ponta a ponta da cidade, o descaso que essas empresas vêm fazendo, e a gente tem que cobrar com certeza, e eu estarei participando dessa reunião, pedindo providências para que a gente não tenha uma cidade tão feia. Olha a situação que está aqui, ó, em plena área central, área de grande circulação de veículos, a gente deparar com fios abandonados, esticados pelas vias, trazendo prejuízo e um problema grave à saúde da população. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Clodoaldo. Próximo vereador inscrito para a fala, o vice-presidente dessa casa, o vereador Marcos Furlan. Essa excelência tem 10 minutos. Obrigado, presidente. Obrigado pelo cargo que foi alçado. Mas Segundo vice-presidente. é vice-presidente. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Antes de vir ao assunto principal, eu gostaria de vir a essa tribuna e também parabenizar a Escola Vila Industrial, a Academia da Vila Industrial, pelo excelente carnaval que foi feito. Eu estive na avenida no sábado e a escola foi a primeira a se apresentar e a gente havia averiguado, havia gostado muito da empolgação, da garra dos componentes da Vila Industrial, e essa garra se traduziu em título, né? Ou em títulos, porque ano passado a escola foi campeã do acesso, esse ano campeã da série especial. Então, a gente gostou muito. Eu fui uma pessoa que estudei ali durante 5 anos na escola Dr. Deodato Wertheim. Tem muitos amigos nessa escola de samba. A gente vê que agora eles estão retomando, uns 3 anos para cá, com um trabalho sério, um trabalho profissional, assim como outras escolas de Mogi estão caminhando para esse mesmo trabalho. E oxalá que daqui a um tempo essas escolas não necessitem do dinheiro público, e sim de patrocínio, do próprio trabalho da comunidade, para que a escola seja autossustentável e faça um carnaval ainda melhor. O segundo assunto que eu venho falar hoje é referente à lei de fracionamento do tempo de estacionamento. É uma lei uma lei estadual, né, que falta ser sancionada pelo nosso governador Geraldo Alckmin, e nós ficamos muito felizes porque há 2 anos atrás nós propomos, essa casa também, junto com esse vereador, aprovou essa lei municipal, mas infelizmente a lei não prosperou devido ao veto do executivo. Então, hoje é uma lei, se tornará uma lei estadual e que vai beneficiar a população, o munícipe do nosso estado de São Paulo, que poderá colocar seu carro no estacionamento e a cada 15 minutos será cobrado por isso, não mais 1 hora. Normalmente nós deixamos nosso carro 10, 15, 20 minutos e somos cobrados por 1 hora de estacionamento. Isso atrapalha até a mobilidade urbana, por conta que as pessoas acabam ficando mais, né, com o carro estacionado naquele estacionamento, e também pelo fato dela gastar aquele valor inteiro, ela acaba ficando ali mais e o carro fica ali parado, ou seja, não tem aquela rotatividade. E essa lei se tornará estadual. Então, muito legal, esse vereador aqui está muito, muito contente, porque nós trouxemos aqui a casa 2 anos atrás. Embora não tenha prosperado, hoje essa lei estará prosperando, estará sendo executada. O terceiro assunto que eu iria falar, presidente, esse assim é o assunto que eu trago a fala aqui. Nossa cidade, nosso planeta, está cada vez mais cinza. Infelizmente, o progresso acarreta, né, com o desmate, com o corte de árvores, né, a gente fica muito, muito triste, né, quando vê algumas árvores sendo cortadas, sendo podadas, às vezes precisa ser podada, mas sendo cortadas, sendo retiradas de seu habitat, né? E nesse último carnaval, nesse último sábado, esse vereador esteve passando ali pelo centro da cidade e acabou flagrando, né, acabou testemunhando um corte de algumas árvores desse estacionamento, tradicional estacionamento da cidade, esse terreno que já foi público, né? E infelizmente nós presenciamos esses cortes, né? Essa derrubada dessas árvores. Ficamos muito tristes, né? Fotografamos, né? Lamentamos,
né, postamos aí nas redes sociais, a população, as pessoas ficaram muito, até revoltadas, mas, né, esse estacionamento tinha a autorização da nossa prefeitura, nossa Secretaria de Meio Ambiente, tinha, por estar numa área histórica do município, tinha também autorização do CONDEFAP, né, esse órgão fez até reunião específica para esse tipo de corte de árvore, mas isso é uma razão, são consequências do progresso, né. Eu conversei hoje com o secretário de Meio Ambiente e ele disse das autorizações, né, ele nos informou, informou também que o proprietário do estacionamento teve problemas com os galhos de árvore caindo em carros, né, e acarretou prejuízos no local. E, antes de fazer esse corte, o estacionamento acabou plantando 30 mudas de árvores ali no nosso terminal rodoviário. Então, apesar de lamentar o fato, apesar do nosso centro da cidade está cada vez mais cinza, a gente procurou os órgãos aqui municipais para saber averiguar e estava tudo dentro da conformidade. Depois uma parte, vereador. Claro, vereador. Bom, vereador Fulan, nós conversamos antes sobre esse fato, virou algo quase que constante o corte de árvores aqui na nossa cidade. Quando há uma questão de doença da árvore, algum problema maior de segurança, talvez seja, né, justificável. Agora, não há nenhuma justificação, nenhuma justificativa, porque os galhos caem em cima dos carros. Cara, a árvore está aí desde antes disso ser um estacionamento. Não é? Poda-se, há um serviço de poda que pode ser feito. Há meses atrás, acho que em novembro, se eu não me engano, lá na Rua Larga, houve a mesma atividade. Uma árvore quase que centenária, né? Eu até lembrava, até pouco tempo atrás, o nome da árvore. A pedido de uma igreja, foi cortada a sua copa. E a justificativa é que sujava a calçada. Então eu fico realmente pensando até onde que vai esse senso de progresso e o senso, principalmente, da compensação. Né? Tira-se uma árvore grande, mas vai haver uma compensação de 30 árvores em algum lugar do município. Gente, se a gente for viver de compensação em compensação, vai haver uma geração que não vai ver árvore grande, não. Vai ficar uma lacuna e um prejuízo ambiental absurdo. Então, só para colaborar com a fala do vereador Fulan e parabenizá-lo pela pronta atuação. A gente sabe que foi feriado, o poder público não atuou esses dias, mas hoje mesmo o vereador Fulan fez essa correria para estar trazendo essa mensagem, principalmente verificando o que isso qual a motivação dessa perda para a nossa cidade. Obrigado. Obrigado, vereador Caio. Lamentamos mais esse ocorrido, mais esse assassinato, mas em conversa com o secretário André Saraiva, o secretário disse que já está mandando para essa casa uma minuta de corte de árvores, né? E essa casa vai analisar, inclusive a nossa comissão, o vereador Odete, o vereador Juliano Abi, Comissão de Meio Ambiente, para conseguir adequar, para nós conseguirmos fazer com que não ocorra tanto corte, tantas coisas dessa maneira. Acho que o centro da cidade e áreas impermeabilizadas como essa do estacionamento teria que ter uma regra específica, né? Mas essa minuta, o secretário me adiantou, a cada corte de árvore nativa, teriam que ser replantadas 25 árvores como compensação. A cada árvore exótica, a cada 15 árvores exóticas, a
árvore cortada, serão replantadas 15 árvores... Peraí, vamos lá. A cada árvore cortada exótica, serão replantadas 15 árvores. E a cada árvore nativa, serão replantadas 25 árvores. E também haveria um credenciamento e um georreferenciamento das árvores existentes no município. Seria estimulado esse cadastramento das árvores. Acho que isso seria muito importante e seria muito positivo para a defesa do meio ambiente da nossa cidade. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, vereadores. Obrigado, vereador Furlan. A última vereadora inscrita para a fala, a nobre vereadora Odete Souza. Presidente, nobres vereadores. Bom, presidente Mauro, eu só queria mencionar, eu até não quis apartá-lo por causa do tempo, a respeito das atividades, da situação das ciclovias, das atividades direcionadas às atividades no distrito, principalmente, ou as competições que vieram a existir, até mesmo no distrito de Itaiaspeba. Então, a nossa experiência disse o seguinte: nem sempre o comércio local tinha conhecimento de que as tarefas iriam ser executadas lá. Entendeu? Quando o comércio local não tem conhecimento, quando o restaurante local não tem conhecimento, e pela atividade normal do distrito, é fora de horário que o restaurante está aberto. Ou ele faz uma quantidade para o movimento normal dele. De repente, o pessoal chega no horário onde ele não consegue atender. Então, várias vezes, dentro da coordenadoria de turismo, junto com o Fábio, a gente chegou a conversar sobre isso. Porque direcionamento local, padaria, lanchonete, o restaurante, eles precisam, com antecedência, estar sabendo daquela atividade. E nem sempre, estou dizendo no nosso caso, no distrito de Itaiaspeba, tinha conhecimento com antecedência. E aí o comerciante não estava preparado. Vereadora Odete, mas isso chama-se planejamento. O que se espera de qualquer administração pública é que se faça as coisas, mas se faça com planejamento. Não adianta fazer uma ação e não informar a população. Entendeu? O que a gente está cobrando... Local, principalmente. Claro, não. Precisa se preparar os comerciantes. Eu estava discutindo agora com o vereador Protássio, eu vou até permitir mais tempo para Vossa Excelência. É justamente isso, nós vamos fazer um requerimento pedindo agora, se construir o banheiro lá em Sabaúna e no horário que a pessoa precisa, o banheiro está fechado. São umas incoerências na administração pública que nos chama a atenção. É que nem fazer uma ação de turismo e não preparar a população local. Não dar um treinamento, não incentivar eles a oferecerem um produto aos turistas. Então, assim, se preparava o staff para poder atender o atleta, mas não se preparava a vila para poder atender a toda a demanda. E assim, de uma maneira geral, até que, aos poucos, os próprios comerciantes foram tomando iniciativa e se preocupando para que ele pudesse se preparar com antecedência. Porque para ele é excelente, é um ganha-mais, sem dúvida alguma. Agora, realmente é uma situação de planejamento e organização. Falando em planejamento e organização, presidente, o ponto principal da minha fala hoje é volta às aulas. Segunda-feira, o Estado volta às aulas. Algumas escolas já voltaram, outras não voltaram. Mas o nosso maior problema que atinge os distritos de área rural, todo o nosso entorno, são as estradas vicinais. E a dificuldade do transporte escolar trafegar nessas estradas. É um período difícil, porque é um período de chuvas. Daqui a pouco a gente tem aí as águas de março fechando o verão. Porém, a gente tem casos e casos que os alunos perdem dias de falta de aula, que não consegue ir até a escola, porque o transporte escolar não consegue chegar. Então, seria fundamental essas forças-tarefas que a prefeitura costuma fazer de frente e acaba deslocando todas as regionais. Eu acho que seria um movimento extremamente oportuno para que fizessem isso nas estradas vicinais. Hoje mesmo eu vi uma reportagem na TV Diário
na estrada do Rio Grande, as dificuldades que a população tem, tanto para vir para a rodovia Mogi Bertioga, como para a preocupação com o transporte escolar. Isso acontece em todos os distritos do entorno, porque nesse período de chuva é muito buraco, é muita água que acaba atravessando a pista e que os carros ficam encalhados, o trator tem que tirar, quando não é o próprio ônibus ou van de transporte escolar. Então, nós precisamos aí agora pedir realmente que as secretarias se unam para dar o melhor atendimento às estradas vicinais que se faz necessário nesse momento. E não é só a nível de prefeitura, presidente, a nível das rodovias de terra também, né? Como a SP-102, ela está intransitável. E o pior, o contrato existente não contemplava, até o ano passado não contemplava a SP-102. Tivemos algumas vezes na superintendência regional do DR, que assumiu o compromisso com essa vereadora de contemplar agora de 2016 a 2018. Porque quando a gente fala em estrada estadual, por mais que ela seja de terra, são as SPs, a 43, a 39, a 102, e ela precisa de manutenção da mesma maneira, e normalmente o transporte escolar também utilizam dessas rodovias, assim como o coletivo. Então, assim, tanto a nível de município como a nível de estado, é o momento de uma geral, porque realmente tem situações muito, muito, muito difíceis. Vereadora Odete, só complementar, Vossa Excelência, para ajudar. Hoje, a TV Diário mostrou uma reportagem lá de Biritibu Sul. Da estrada do Rio Grande. Isso, sobre o estado deplorável lá. Acho que Vossa Excelência tem uma atuação forte, chamar a administração regional, chamar o coordenador aqui das secretarias, das regionais, para que apresente o seguinte, só que é o problema anunciado, não é, vereadora Odete? É o que deixa a gente chateado. Quer dizer, os pais, as mães já estão prevendo, já estão aí, e agora a gente vai lá remendar. Só para ressaltar isso. É difícil. Nós estamos com uma obra, logo quando sai de Tespeba, que pega a parte de terra, é uma obra do SEMAI. E ali tem muitas pedras, e é um problema de um vazamento muito grande que deu na caixa central, na parte de terra, quando desce para a vila. Enfim, está se trocando a tubulação. E a gente teve, em janeiro, inúmeras reclamações desse percurso ali, porque os carros batiam, foi muito difícil. E o pior, dali para frente, é o Estado, né? Então, tanto a parte do município como lá. Antes do Carnaval, prevendo o Carnaval, muitos sítios, muita gente vai para lá, fui pedir ajuda do SEMAI para que, no final, antes do Carnaval, deixasse redondinho para a gente não ter problema. Estive presente, fizemos a visita, conversamos com a pessoa responsável lá e fui procurar o administrador regional do distrito. Ele estava trabalhando em outra regional, em outro local, com essas frentes de trabalho. Então, assim, cobre um, descobre o outro. Acho que é um momento nas estradas vicinais, pelo menos de cada um cuidar do seu, porque agora está generalizada a situação. E fui muito bem atendida, viu, presidente? Tenho aqui que valorizar e agradecer que o SEMAI deixou esse trecho realmente bom. A obra continua, dali para frente, retomaram os trabalhos hoje, mas não tivemos mais problema ali. Mas é um trecho muito curto. De uma forma geral, as estradas vicinais são muitas, e agora a maioria precisando de reparo. Com a volta às aulas, se faz necessário. E eu queria aproveitar aqui e convidar o vereador Eduígues em especial e os demais vereadores. Realmente nós estamos com a reunião marcada para a próxima terça-feira. Eu ainda nem oficializei a sala, presidente, porque tudo isso foi agora, mas se não der em uma, em outra, e como a gente está retornando hoje, eu não tive como, porque já recebi alguns moradores hoje aqui cobrando a situação do ponto de ônibus lá do Vila Moraes da estrada. Nós estamos oficializando isso, mas a gente quer ver se realmente é possível fazermos isso terça-feira.
para podermos receber novamente o DR, a prefeitura com os secretários competentes, esta casa com os vereadores, mais os moradores lá, para que a gente possa dar continuidade nesse trabalho. Obrigada, presidente. Quanto à campanha da fraternidade, vou deixar com a Vossa Excelência. Tá bom. Obrigado, Grata. vereador Odete. Solicito ao vereador Protásio Ribeiro Nogueira, segundo secretário da Câmara Municipal, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a constatação do quórum e início da ordem do dia. Vereadora Ana Carina Pirillo, presente. Vereador Antônio Lino da Silva, presente. Vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães. Vereador Caio César Machado, presente. Vereador Carlos Evaristo, presente. Vereador Carlos Lucareschi, presente. Vereador Cláudio Miaki, presente. Vereador Antônio Lino não está presente no momento. Vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes, presente. Vereador Emerson Hong, presente. Vereador Francisco Macir Bezerra. Vereador Eduígues Ferreira Martins, presente. Vereador Jean Carlos Soares, presente. Vereador Juliano Eabo, presente. Vereador Marcos Furlan, presente. Vereador Mauro Luiz Claudino, na presidência. Vereador Odete Souza, presente. Vereador Olímpio Tomiyama. Vereador Pedro Comura, presente. Vereador Protásio Nogueira, na secretaria. Vereador Sadal Sakai, presente. Vereador Roberto Valença, presente. Vereador Rubens Benedito Fernandes. Vereadora Vera Lúcia Nogueira. Vereador Antônio Lino da Silva, presente. Acho que é só, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Senhor presidente, 18 senhores vereadores presentes. 18 senhores vereadores presentes. Há quórum regimental. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos papéis constantes da ordem do dia. Senhor presidente, não constam papéis para a ordem do dia. Senhores vereadores, não havendo papéis para a ordem do dia, eu quero convidar todos os vereadores para amanhã. Nós temos 2 convites aqui. Nós teremos amanhã a reinauguração, a entrega da reforma da Delegacia da Mulher, que contará com a presença do excelentíssimo governador do Estado, Geraldo Alckmin, amanhã, meio-dia. Gostaria de convidar todos os vereadores para participarem dessa entrega das novas instalações da Delegacia da Mulher, amanhã, com a presença o delegado seccional de Mogi das Cruzes, nosso amigo Marcos Batalha. Senhor presidente. Delegado seccional. Senhor presidente, eu recebi aqui uma informação do delegado seccional, Dr. Marcos Batalha, que mudou o local, que vai ser na seccional. Já não é mais lá na Delegacia da Mulher. Na nova delegacia. Então, bora. Vamos lá na delegacia seccional, então. Isso mesmo. Desculpa, vereadores. Eu que li errado. Está aqui, na delegacia seccional, meio-dia, no Centro Cívico de Mogi das Cruzes, aqui no Centro Cívico. Senhores vereadores, a gente convida também para o lançamento da campanha da fraternidade, nos termos do Decreto Legislativo 010/2009, de iniciativa da nobre vereadora Odete Souza, amanhã com a presença do bispo de Nossa, saiu horrível isso. O nosso bispo aqui da Diocese de Mogi das Cruzes. Nós teremos amanhã a sessão solene de lançamento oficial da campanha da fraternidade, às 20 horas, aqui na sede do Poder Legislativo. Obrigado a todos os vereadores, lembrando então da sessão solene. Não havendo mais papéis para a ordem do dia, convocando os vereadores para a sessão solene de amanhã, dou por encerrado a presente sessão ordinária. Você viu que bonitinho, né?